Olá pessoal, é a professora Marilena e estamos aqui para mais uma aula. Vamos rever nossa aula anterior que falava sobre violência inimiga da felicidade, como a gente estudou que ao longo da vida provavelmente todos vamos presenciar ou causar algum tipo de violência. A violência ela se caracteriza por ser qualquer tipo de constrangimento. Pode ser uma agressão física ou moral e se manifesta com a utilização de tirania, opressão, de abuso, de forças. A violência está no cotidiano, tanto no Brasil como em outros países. E se manifesta em graus de várias maneiras. Ela pode ser num olhar, num tom de voz, numa frase, num gesto. A violência sempre esteve presente na história da humanidade, em contextos diversificados e visando diversos objetivos. Mas atualmente ela vem atingindo níveis bem insuportáveis. Vivemos em constante medo, né? Medo de sair na rua, medo de ser assaltado. E existem vários tipos de violência. A gente sabe que existem vários tipos de violência, como assédio moral, violência infantil, que é o trabalho infantil, violência contra a mulher. A violência ela ofende e degrada nossos direitos fundamentais, como a integridade física e segurança. Então, para reverter esse cenário, o que precisa ser feito? Né? Então, a atuação do governo na definição de políticas públicas que realmente seja eficiente no combate às raízes desse fenômeno que é a violência. Existem alguns movimentos, por exemplo, o Movimento pela Paz, que é o Fórum Mundial da Paz, que tem o objetivo de contribuir para a construção do mundo mais pacífico, promovendo a paz, a tolerância e a compreensão por meio de diálogo multicultural. Então, essa é a nossa revisão de hoje e agora a gente vai entrar com o nosso tema da aula atual, que é a força da não violência ativa. Então, a violência é uma aplicação de intensa força física ou moral, com o objetivo de causar dano ou intimidação a outro ser vivo. A violência usada para diversos fins é presente nos agrupamentos humanos desde tempos remotos. Usamos violência paradoxalmente, até para solucionar conflitos. Um exemplo é as guerras mundiais. Um dos meios de combater a violência é a chamada não violência ativa, ou cultura da paz. O combate à violência nas relações humanas tem sido foco de preocupações ao longo da nossa existência, independentemente de classes sociais. A violência se produz e reproduz em ambientes onde as normas morais são muito flexíveis ou estão degradadas. Há várias formas de violência: física, psicológica, sexual, moral, patrimonial e entre outras. Durante vários milênios, quando as instituições como o governo e sistemas legais não existiam ou não eram obedecidas, o ser humano fez justiça com as próprias mãos. Imperava a lei do mais forte. Por volta do segundo milênio, foi criado na Mesopotâmia o Código de Hammurabi, um conjunto de leis que limitava as penas aos criminosos. O documento serviu da lei do talião, que prevê uma penalidade proporcional à ofensa cometida pelo criminoso, olho por olho e dente por dente. E como que funcionava essa lei do talião? Então, ela funcionava assim. Era fixado, né, que se um membro da família A matasse um membro da família B, a penalidade do criminoso seria o assassinato do membro da família A. Por ser a legislação mais comum naquele período histórico, até a própria Bíblia cita também a lei do talião. Um exemplo que é de Êxodo
21, 23 e 25. O que fala? Se, porém, houver dano maior, então pagarás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimaduras por queimadura, ferimento por ferimento, contusão por contusão. Jesus, ele trocou a lei do talião pela lei do amor. Ele ensinou seus seguidores a amar os inimigos, fazer o bem aos que odiavam, orar pelos que caluniavam. A lei do amor e da solidariedade, porém, não significa passividade e aceitação diante de atos violentos. Jesus, ele, diante da situação, ele não ficava, não era passivo, ele atuava, né? Os praticantes da não violência não são covardes. Eles combatem a justiça, promovendo a cultura da paz, estimulando a tolerância, incentivando a cooperação mútua e buscando caminhos para fortalecer valores, atitudes e crenças e comportamentos que conduzam ao respeito universal em uma sociedade mais igualitária e com convivência humana mais serena. A cultura da paz se relaciona com a prevenção e solução de conflitos, sem uso de violência, mas por meio de diálogo e da negociação. A não violência ativa é uma ferramenta de luta contra todo tipo de opressão social. Combater a violência com mais violência acaba estabelecendo um círculo vicioso de ódio e destruição. Para evitar essa armadilha, grandes ativistas como Mahatma Gandhi e Martin Luther King, eles defendiam métodos alternativos. Gandhi, por exemplo, conseguiu a liberdade do povo indiano sem nunca disseminar a violência. Ele pregava a resistência à dominação britânica, propagando boicote a produtos ingleses e organizando manifestações públicas. Quando surgiram conflitos entre os hindus e muçulmanos, Gandhi se obrigou a um longo jejum, greve de fome, para tentar sensibilizar os envolvidos e cessar o desentendimento. Martin Luther King nasceu nos Estados Unidos. Foi um ativista pelos direitos civis dos negros na década de 1950 a 1960. Ele organizou e liderou marchas pelo direito dos negros de votar, pelo fim da segregação racial no trabalho e no transporte público. Em 1964, recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo combate da não violência e desigualdade racial. Leymah Gbowee foi uma ativista africana, também ficou conhecida mundialmente pelo emprego da não violência ativa e pela paz. Ela liderou o movimento que pôs fim à guerra civil da Libéria, em 2013. É conhecida como a Guerreira da Paz. Então, conforme a Unesco, ela estabeleceu um período de 10 anos para disseminar uma campanha mundial de promoção à cultura da paz entre 2000 a 2010. A campanha traçou 6 princípios fundamentais da cultura da paz que estão a seguir: respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta e redescobrir a solidariedade. Então, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau!